Então, traz para nós uma reflexão. Primeiro, arrependimento é intelectual, emocional e volitivo. O que eu quero dizer com isso? Ele abrange isso tudo. Ele é intelectual porque o arrependimento vem da consciência, da percepção de que Deus é Senhor da minha vida e que a palavra é a verdade e de que eu devo viver de acordo com ela. Então, arrependimento não é uma questão de emoção, levantar as mãos, agora eu adoro, agora eu tenho Jesus, agora eu sou crente, agora a minha vida mudou. Arrependimento vem primeiramente do intelectual. Eu sei onde está a verdade, eu tenho consciência da verdade e eu vou viver essa verdade. Então ele é intelectual, é uma percepção do que é a verdade, do que é a forma que eu enxergo a vida. Ela é emocional não no sentido das emoções, ela é emocional no sentido da tristeza, porque o arrependimento gera nas minhas emoções uma tristeza enorme por aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Só arrepende verdadeiramente, só existe arrependimento verdadeiro quando pecar dói no meu coração. Quando errar, dói no meu coração. Quando eu entender que todo pecado que eu cometo, todo desvio que eu faço, desagrada, entristece o Espírito Santo e desaprova diante de Deus. É contra Deus. Então tem que causar uma tristeza. Então como é que você pode dizer que você teve um arrependimento verdadeiro se você não se entristece pelo que você fez ou pelo que você faz diante de Deus? Não lhe causa uma tristeza saber que os seus erros são contra Deus, que os seus erros eles te afastam de Deus, que os seus erros entristecem o Senhor. Então, se você não chora, se você não sente isso, que arrependimento você teve. Então ele é emocional nesse sentido, de que há uma tristeza enorme em mim todas as vezes que eu cometo um deslize, uma falha pecaminosa diante de Deus, diante das pessoas, todas as vezes que eu não consigo ser o que eu devia ser. Essa é a tristeza que o apóstolo Paulo chamava: miserável no que sou, bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Não era apenas um qualquer, era uma tristeza todas as vezes que eu peco contra ti, isso me dilacera o coração. A gente se entristece com perdas, a gente se entristece com dificuldades, a gente se entristece com um monte de coisa, mas a gente tem pouca tristeza dos pecados que cometemos, e esse é um reflexo, uma evidência do seu arrependimento, o emocional, a tristeza que eu sinto quando eu falho, quando eu não sou o que eu devia ser, quando eu não respondo e não reajo como eu deveria diante de ser um cristão, quando eu cedo às tentações, quando eu cedo à minha natureza, ao invés de valorizar a minha nova vida em Cristo. E ela é volitiva. O que é isso? É porque o arrependimento também se evidencia na capacidade que eu tenho de percepção intelectual, de conhecimento que eu tenho e adquiro cada dia mais de Jesus, da sua graça, da vida, da minha tristeza que eu tenho em errar e da minha vontade que eu tenho de chegar mais perto de Deus e fazer aquilo que lhe agrada. Então o arrependido ele tem uma volição, uma vontade de se achegar a Deus, uma vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. Ele tem uma vontade de abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, uma vontade de fazer tudo aquilo que alegra o coração de Deus. Se você não tem essa vontade, que arrependimento você teve? Eu lamento, não é uma lamentação pelo que eu fiz de errado, pelo que eu errei aqui, que eu errei, isso não tem nada a ver com arrependimento, isso é lamentação. Arrependimento é uma mudança de vida. Então ela é intelectual, porque eu agora sei, quero conhecer mais e pensar mais. Bom, primeiro que não há tanto interesse na igreja para conhecer, né? Então o arrependimento me faz desejar conhecer mais de Deus, desejar conhecer mais da palavra de Deus.
desejar enxergar mais as coisas pela ótica, e a palavra de Deus é a lente com a qual eu enxergo o mundo. Ela tem que trazer para mim um sentimento, uma emoção de tristeza todas as vezes que eu peco e erro contra Deus. Porque o liberalismo acha que você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Isso não dá nada não, isso não é problema não. Não, eu tenho que ter uma tristeza. Por que eu não dou conta? Por que eu não consigo? Senhor, me ajuda. Me afasta de tudo que me afasta de Ti, porque me entristece quando eu erro e peco contra Ti. E o arrependimento também envolve essa vontade de fazer tudo para Deus, de voltar-se para Deus como prioridade na vida. Se você não tem conversão, você tem convencimento. Isso a gente precisa entender, e é isso que essa mulher teve. Essa mulher não só creu, ela não só arriscou a vida, ela não só obedeceu a risco, mas ela teve também um arrependimento verdadeiro, ou seja, ela mudou a vida dela. Ela não era mais vista, ela não precisava mais se envergonhar do que ela fez, porque aquilo que ela se tornou mudou toda a perspectiva da vida de quem olhava para ela. Ela foi honrada por Deus como fazer parte da genealogia de Cristo, como exemplo de fé e exemplo de obras. Que é mais honra do que essa? Isso é que é vida e que é mudança de vida, né? E olha que a fé convicta de Raabe testificou, confirmou, ensinou os espias sobre a veracidade das promessas de Deus. O relatório deles não foi baseado no que eles viram, eles não andaram e ficaram olhando assim. O relatório deles foi baseado no que a fé de Raabe disse. Olha, eles estão tremendo, eles estão apavorados, porque sabem que o nosso Deus é poderoso. Quem disse isso para eles? Esse foi o relatório deles. Não, nós vimos lá que eles têm isso, têm aquilo, que eles não podem, que eles são fracos aquilo, que não, apenas disse para eles. Eles estão apavorados, porque sabem quem é o nosso Deus. Estou baseado na fé dela. Essa fé, você pensa assim: pastor, é difícil demais minha família, é difícil demais as pessoas que estão à minha volta, é difícil demais mudar de vida, é difícil demais que as pessoas acreditem em mim. Aquela mulher era uma prostituta. Imagina que moral e que respeito ela tinha diante dos pais e dos familiares. Mas a fé daquela mulher, a convicção, a obediência e a disposição de mudança daquele coração fez com que os pais, os irmãos, os parentes gritassem: a salvação não chegou a ela, a salvação chegou a toda a casa dela, pela fé dela. Muitas vezes o que está faltando a nós não é a capacidade de pensar: oh Deus, como é que meus parentes vão se converter? Está faltando em nós uma conversão verdadeira que reflete nos olhos dos nossos parentes, eles ousam olhar para nós e falar: você é diferente, eu respeito a sua fé, o que você diz é verdadeiro. É isso que falta para nós, né? Nós temos sempre a tendência de achar, e é difícil mesmo, parentes, mas ela se torna mais difícil quando não há conversão de fato em nós. Vivemos falando de Jesus aqui, vivemos mostrando certas mudanças de hábitos externos, superficiais, mas aquela conversão genuína que faz impactar as pessoas que estão ao nosso redor não tem sido fácil de ver. Deus não só destruiu Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, cercada por uma muralha intransponível. E Deus destruiu sem lançar bomba, sem nada, destruiu com um exército poderoso, não destruiu com seu poder. A palavra de Deus está dizendo o tempo todo: o mundo vai ser destruído e o final vai chegar.
E nós muitas vezes não estamos percebendo a nossa conversão e percebendo que essa conversão vai influenciar pessoas que estão ao nosso redor. E nós não estamos nos atentando. Nós não estamos nos atentando demais a isso. Nós estamos ouvindo, é legal. Além de não adquirir essa conversão genuína, além de viver só dos privilégios religiosos. Não esqueça que a mulher de Ló também tinha privilégios religiosos, tinha palavra, tinha tudo ali e virou estátua de sal. Nós não estamos sendo capazes de convencer os nossos parentes, os nossos familiares. Tem tanta gente que eu ouço e que me ouvem. Eu queria tanto que meus filhos ouvissem essa palavra. Eu queria tanto que os meus filhos, minha família fosse para a igreja. Bom, o que você está fazendo para isso? Qual a sua posição diante disso? Qual a sua mudança que está gerando uma influência forte nas pessoas que te servem? Né? Se você não está mudando, se você não tem sido esse testemunho de fé, de obras, de obediência e de arrependimento verdadeiro, você quer convencer quem? Quem? De que verdadeiramente há um Deus. E a gente não só está esquecendo de que Ele voltará e esse mundo vai ter um juízo final. Não estamos só esquecendo disso para nós, como para as pessoas que nos cercam. E talvez amanhã a gente possa pensar: o que eu fiz? Como eu agi? Para que as pessoas ao meu redor pudessem ser alcançadas por Cristo. Amém? Vamos orar.